Bem-vindo ao curso de Lógica de Programação aqui do canal Seu Código Fonte. Meu nome é Camilo e eu serei seu professor ao longo deste curso. Pois bem, se você ainda não sabe sobre o que eu estou falando, ou se você simplesmente caiu nesse vídeo de forma aleatória, o objetivo deste curso é ensinar lógica de programação utilizando a linguagem C. Camilo, não entendi nada do que você falou. É simples, vou explicar novamente. Para se construir programas de computador, é necessário que você tenha desenvolvido a chamada lógica de programação. A lógica de programação é o conhecimento necessário para construir programas de computador. Resumindo, se você quer construir programas de computador, é necessário aprender lógica de programação. E esse é o foco do nosso curso. Na aula de hoje, nós veremos apenas 3 conceitos básicos. Esses conceitos serão abrangentes em todas as nossas aulas, em todas. Então, desde hoje, a primeira aula, até a última aula, nós veremos os conceitos de linguagem de programação, lógica de programação e algoritmos. Eu suponho que a maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, que estão interessadas em fazer parte desse curso, não sabem absolutamente nada de programação, certo? Então, partindo desse pressuposto, essa primeira aula vai tentar explicar de forma alta, ou seja, de forma superficial, esses 3 conceitos: linguagem de programação, lógica de programação e algoritmos. Então, sem enrolar, vamos começar pelo primeiro conceito: linguagem de programação. O que seria exatamente uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é uma tecnologia utilizada para a criação de programas de computador. Ou seja, para construir programas de computador, é necessário dominar uma linguagem de programação, certo? Linguagem de programação, como já disse, é a tecnologia que usamos e vamos utilizar ao longo deste curso para fazer programas de computador. Bem, quantas linguagens de programação existem? Olha, essa pergunta eu não posso te responder, porque existem várias linguagens de programação. Mas aí na tela de vocês está aparecendo um exemplo de apenas algumas linguagens de programação. Algumas das mais famosas linguagens de programação. E são consideradas linguagens relativamente fáceis de se aprender. Então nós temos, por exemplo, a linguagem Java, temos o Delphi, temos o C, temos o COBOL, temos o C++. Todas essas linguagens de nome difíceis são tecnologias utilizadas para a criação de programas de computador. Ah, Camilo, se todas elas são utilizadas para criar programas, então posso aprender qualquer uma e está tudo bem? Não é tão simples quanto parece. Existe essa variedade tão grande de linguagens de programação porque cada uma é focada em determinado tipo de projeto. Por exemplo, o Java e o C++, ou C++, como preferir, são linguagens mais voltadas para jogos. Elas não servem exclusivamente para jogos. Elas podem fazer muito mais que apenas jogos. Porém, elas são muito utilizadas para a criação de jogos. Já a linguagem C já não é utilizada para jogos, e sim para sistemas. Inclusive, o próprio Linux, o núcleo do Linux, se não me engano, foi feito, pelo menos em parte, utilizando a linguagem C. Certo? Então, o que nós precisamos entender por agora é o seguinte: linguagens de programação são tecnologias que utilizamos para construir programas de computador. Existem várias linguagens de programação e cada uma é focada em determinado tipo de projeto. Seja esses projetos jogos, seja aplicativos, seja apps de celular, seja sistemas, enfim. Mas agora eu tenho uma boa notícia para falar para vocês. Toda linguagem de programação é diferente, certo? Porém, toda linguagem de programação trabalha a partir de um princípio básico. E esse princípio básico é chamado de lógica de programação. E é justamente o nosso próximo item, lógica de programação. O que seria a lógica de programação? Que é justamente o foco do nosso curso. Bem, toda lógica de programação trabalha, ou melhor, toda linguagem de programação trabalha a partir de um princípio básico chamado lógica de programação. A partir do momento que aprendemos a lógica de programação, nos tornamos aptos a aprender qualquer linguagem de programação.
Para deixar isso mais claro, vamos usar uma analogia. Vamos supor que eu construa uma calculadora feita em Java utilizando uma lógica qualquer, certo? Então tá, eu fiz uma calculadora em Java utilizando uma lógica qualquer. Poderia eu construir uma calculadora em C utilizando essa mesma lógica? Sim, eu poderia. Porque, como eu já disse, as linguagens são diferentes, mas o que basicamente muda de uma linguagem para outra é a sintaxe, ou seja, os seus comandos. Tanto na linguagem Java, tanto na linguagem C, ou tanto em qualquer outra linguagem, eu vou ter, por exemplo, um comando para interagir com o usuário. Na linguagem C, esse comando, como nós veremos a partir da terceira aula, esse comando é o printf. Na linguagem Java, esse comando é um outro qualquer, que eu não sei qual é. Mas o que devemos entender é o seguinte: toda linguagem é diferente porque possui uma sintaxe diferente, ou seja, possui comandos diferentes. Porém, a lógica de toda linguagem é igual ou parecida, certo? Então, se eu construir uma calculadora feita em Java utilizando uma lógica, eu posso construir uma calculadora em C utilizando essa mesma lógica. A única coisa que vai mudar é a sintaxe de uma linguagem para outra, certo? Então, entendido isso, vamos partir agora para o conceito de algoritmo. O que seria um algoritmo? Algoritmo é um conjunto finito de regras que provê uma sequência de operações para resolver um tipo de problema específico. Em outras palavras, em termos menos técnicos, o algoritmo é como se fosse um manual extremamente detalhado que mostra como resolver um problema. Então, para deixar mais claro, vamos supor que eu precise fazer um algoritmo para trocar uma lâmpada. Como seria esse algoritmo? Bem, primeiramente, eu precisaria pegar uma lâmpada. Segundo, eu precisaria posicionar uma escada embaixo da lâmpada queimada. Depois, eu precisaria pegar uma lâmpada nova. Logo, eu precisaria subir na escada com a lâmpada nova. Depois, eu precisaria retirar a lâmpada velha, ou seja, a lâmpada queimada. Depois, eu precisaria colocar uma lâmpada nova. Por fim, descer a escada com a lâmpada velha, descartar a lâmpada velha, guardar a escada. Vamos concordar que esses são passos muito detalhados para uma tarefa relativamente simples. Ou seja, se você fosse ordenar para um ser humano de juízo perfeitamente normal trocar uma lâmpada, você simplesmente falaria: por favor, troque essa lâmpada. E ele automaticamente entenderia todos esses passos, sem você precisar ditar esses passos para ele. Mas o que veremos ao longo do nosso curso é que o computador não tem essa mesma capacidade. Então, por exemplo, se vamos construir uma calculadora usando uma linguagem qualquer, nós não podemos simplesmente falar: computador, construa uma calculadora. Não, nós precisamos informar cada passo que o computador deve tomar para construir uma calculadora. Então, por exemplo, se fosse possível mandar um computador trocar uma lâmpada, nós precisaríamos detalhar cada um desses passos. Desde pegar uma lâmpada, posicionar uma escada, trocar a lâmpada, descartar, enfim. O computador é chamado de o ser pensante mais imbecil que existe. Porque o computador só entende o que ele deve fazer a partir do momento que informamos cada passo, certo? Eu sei que esses conceitos para muitos são novos e eu também sei que eu expliquei eles de forma muito superficial. Mas entenda o seguinte: nós só iremos aprender cada um desses conceitos nas nossas aulas práticas. Não é possível, na verdade até é possível, mas não é possível aprender realmente e de forma profunda esses conceitos apenas na teoria, certo? Portanto, eu vou rever todos esses conceitos com vocês nas aulas práticas. Se você não entendeu alguma coisa, reveja o vídeo. Se você continua não entendendo, pule para a nossa próxima aula, porque eu vou explicar melhor cada um desses conceitos
ao longo do nosso curso, ok? Eu simplesmente preferi explicar esses conceitos de forma mais prévia para que aqueles que têm mais facilidade em aprender não fiquem viajando nas nossas aulas práticas. Mas fiquem tranquilos porque eu vou revisar cada um desses conceitos nas nossas aulas. Bem, como funcionará o nosso curso? O curso será inicialmente voltado à lógica de programação. Ou seja, como eu disse no começo do vídeo, o objetivo do curso é te ensinar lógica de programação. Só que existem muitas formas de ensinar lógica de programação. Algumas pessoas, inclusive usam o português para ensinar lógica de programação. Eu, particularmente, vou adotar um método diferente. Eu vou tentar ensinar lógica de programação com vocês utilizando uma linguagem real. E qual linguagem é essa? A linguagem C. E por que eu acho que isso é uma boa estratégia? Porque é simples. Ao longo do nosso curso, eu vou treinar a lógica de programação de vocês e ao mesmo tempo estarei ensinando uma linguagem de programação a vocês, ao mesmo tempo. Então, ao término do curso, vocês saberão minimamente os conceitos da linguagem C e, creio eu, estarão com boa parte da chamada lógica de programação desenvolvida, ok? Eu espero ver vocês na nossa próxima aula. Inclusive, já adiantando, na nossa próxima aula eu vou ensiná-los a baixar e instalar a ferramenta que utilizaremos ao longo do nosso curso, ok? Se possível, deixe um joinha, inscreva-se no canal e até a próxima.